Vamos resolver a questão 171 do Enem 2018, Matemática, Caderno Rosa, que diz assim: um designer de jogos planeja um jogo que faz uso de um tabuleiro de dimensão n por n, com n maior ou igual a 2, no qual cada jogador, na sua vez, coloca uma peça sobre uma das casas vazias do tabuleiro. Quando uma peça é posicionada, a região formada pelas casas que estão na mesma linha ou coluna dessa peça é chamada de zona de combate dessa peça. Na figura está ilustrada a zona de combate de uma peça colocada em uma das casas de um tabuleiro de dimensão 8 por 8. Então aqui está o tabuleiro, a peça foi colocada aqui. Ele diz no texto que essas outras casas aqui, dessa linha e dessa coluna, fazem parte da zona de combate dessa peça. Ok? Muito bem, continuando o texto. O tabuleiro deve ser dimensionado de forma que a probabilidade de se posicionar a segunda peça aleatoriamente, seguindo a regra do jogo, e esta ficar sobre a zona de combate da primeira, seja inferior a 1/5. Então essa é a regra do jogo. Vou repetir aqui, vamos repetir. O tabuleiro deve ser dimensionado de forma que a probabilidade de se posicionar a segunda peça aleatoriamente seguindo a regra do jogo e esta ficar sobre a zona de combate da primeira seja inferior a 1/5. Tá? Então o tabuleiro tem que ser confeccionado, dimensionado para obedecer essa regra aqui. Tá? A dimensão mínima que o design deve adotar para esse tabuleiro é? Então aqui estão as dimensões como alternativas. Então vamos lá. O que a gente pode perceber aqui? Vamos pegar esse exemplo desse tabuleiro 8 por 8. A peça foi colocada nessa posição e aí a zona de combate ficou definida dessa forma. Essas casas aqui, nessa linha, ou dessa coluna, ok? Fazem parte da zona de combate. Então, nesse tabuleiro de 8 por 8, vamos ver quantas casas tem que fazem parte da zona de combate aqui. Ó. Uma, duas, não vamos... contando com a peça também, a casa que a peça foi colocada, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12, não vou contar de novo, 13, 14 e 15. Então eu tenho 15 casas fazendo parte da zona de combate dessa peça, ok? Então eu vou colocar uma segunda peça aqui nesse tabuleiro de forma que essa peça esteja numa dessas casas aqui. Então a gente vai perceber, a gente vai calcular qual é essa probabilidade. A probabilidade tem que ser menor que 1/5. Certo? Então vamos pegar esse exemplo aqui, para depois nós analisarmos, vamos tentar entender esse problema com esse exemplo desse tabuleiro 8 por 8, para depois nós tentarmos ver qual é a resposta correta aqui. Bem, vamos lá. Muito bem, o que eu percebo aqui? Quantas casas fazem parte da zona de combate? Eu percebo que foram 15 que eu contei ainda agora. Por que 15? Cada linha dessa aqui tem 8, né? Tem 8 casas e cada coluna também tem 8. Então, se eu somasse 8 mais 8, ia dar 16. Por que deu 15? Porque elimina a casa que eu coloquei a peça. Por isso que dá 15. Ok? O total de casas é 64. Muito bem. Então, qual é a probabilidade de eu colocar uma segunda peça e essa segunda peça está aqui nessa zona de combate? Qual é a probabilidade? Ora, os casos favoráveis, eu tenho 15 casas, né? Só que eu não posso colocar a peça de novo aqui, onde eu já coloquei a primeira, ok? Portanto, por isso que então são 14, né? Porque eu vou tirar uma daqui, né? Quer ver? Vamos contar de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Eu tenho 14 possibilidades para colocar a segunda peça, para que ela esteja na zona de combate. No total de 63, porque eu tenho que tirar essa casa que eu já coloquei a primeira peça, ok? Então, olha só, no tabuleiro do nosso exemplo, vamos tentar entender o que está acontecendo. O tabuleiro é de 8 por 8, ok?
Qual é a probabilidade, então? A probabilidade vai ser... qual foi a conta que eu fiz? Eu peguei... os casos favoráveis eu somei 8 casas da linha, mais 8 casas da coluna, e eu tirei 2 peças. Por que eu tirei 2? Porque observa, eu não posso colocar a peça aqui na casa onde... Porque se eu somar aqui dá 8, com mais 8 dá 16. Tirando uma dá 15. Né? Só que a próxima peça que eu colocar, eu não tenho que contar com essa casa que eu coloquei a primeira peça. Portanto, vai ter que dar 14. Eu tenho 14 casas que eu posso colocar na zona de combate, a segunda peça. Por isso que é 8 mais 8 menos 2. E os casos possíveis é 8 vezes 8, que dá 64, menos a casa, menos uma casa que é onde eu coloquei a primeira peça. Ok? Isso aqui, como eu já vi, dá 14 no total de 63. A grande questão é, essa fração, ela é maior ou menor que um quinto? Ou igual a um quinto? Tem que fazer essa comparação. Né? Tem que fazer essa comparação. Eu posso perceber aqui que eu posso achar uma fração equivalente a um quinto para eu poder comparar melhor. Por exemplo, como o numerador é 1, eu posso multiplicar aqui esse numerador por 14 e aqui também por 14 para achar uma fração equivalente a um quinto. Então aqui vai ficar 14 e 5 vezes 14 dá 70. Agora eu posso comparar essas duas frações aqui, olha, porque tem o mesmo numerador. Quando duas frações têm o mesmo numerador, a fração maior é aquela que tem o menor denominador, ou seja, essa fração é maior. Essa aqui, 14 sobre 63, é maior que 14 sobre 70. Portanto, nesse caso do tabuleiro 8 por 8, a fração não deu menor que um quinto, deu maior que um quinto. Ok? E assim nós vamos fazer para todas as alternativas aqui da questão, para analisar qual é o tabuleiro que vai seguir essa regra da fração ser, a probabilidade ser inferior a um quinto. O mesmo esquema que eu fiz para o exemplo. Por exemplo, a letra A 4 por 4. Vamos pegar aqui a letra A. No tabuleiro 4 por 4, seguindo o mesmo raciocínio do exemplo, qual é a probabilidade? Vai ser, eu vou somar 4 mais 4 e tirar 2. São os casos favoráveis, e os casos possíveis é 4 vezes 4 menos 1. Né? Aqui dá 8 menos 2 dá 6. E aqui 16 menos 1 dá 15. E aí eu tenho que comparar com a fração de um quinto. Aqui eu posso multiplicar aqui por 3 para que o denominador fique igual aqui. Ó. Posso multiplicar por 3 e aqui por 3. Para achar a fração equivalente a um quinto vai dar 3 sobre 15. Então eu percebo que essa fração aqui é maior, porque quando o denominador é igual, a fração maior é o que tem maior numerador. Então ainda não pode ser a letra A, porque eu tenho que ver uma probabilidade que dê menor que um quinto. Está dando sempre maior. Vamos para a letra B. Letra B é 6 por 6. Vamos então calcular a probabilidade. Vai ser 6 mais 6 menos 2. E aqui embaixo é 6 vezes 6 menos 1. 12 menos 2, 10. E aqui 36 menos 1, 35. Vamos comparar com o quinto. Vamos multiplicar por 7. Aqui vai dar 7 sobre 35. Continua maior. Então não é a letra B. Vamos para a letra C. A letra C é o tabuleiro 9 por 9. Seguindo o mesmo raciocínio, 9 mais 9 menos 2, 9 vezes 9 menos 1. 18 menos 2, 16. 81 menos 1, 80. Vamos comparar com o quinto. Aqui dá 16 e aqui dá 16, né? Multiplica por 16 para achar uma fração equivalente, que aqui o numerador deu 80, ó. 5 vezes 16 dá 80, 16 vezes 1. Então, olha só, deu igual. Deu igual. Então, ainda não é a letra C, tem que ser uma fração menor. A probabilidade tem que ser menor. Vamos ver, então,
Letra D, 10 por 10. Probabilidade vai ser 10 mais 10 menos 2. 10 vezes 10 menos 1. Aqui 20 menos 2, 18. 100 menos 1, 99. Vamos agora comparar aqui com o quinto. Eu posso multiplicar aqui por 18 e por 18. Aqui vai ficar 18 sobre 5 vezes 18. 5 vezes 8, 40, dá 90, né? Olha o que aconteceu. Os numeradores são iguais aqui e esse denominador é maior, ou seja, essa fração é menor. Então, é a letra D. Pode ser a letra D. Vamos conferir qual a letra E. A letra E, 11 por 11, vamos ver o que vai dar. 11 por 11 vai ser então 11 mais 11 menos 2, 11 vezes 11 menos 1. Aqui 20 dá 20, 121 menos 1, 120. Vamos comparar com o quinto. Vamos multiplicar aqui 120 dividido por 5 dá 20, dá 24, né? Então multiplica por 24, dá 24 sobre 120. Ok? Essa fração aqui é menor. Portanto, há duas alternativas que a probabilidade deu menor que um quinto. Letra D e letra E. Porém, a questão diz assim, a dimensão mínima que o design deve adotar para esse tabuleiro é? Então, a dimensão mínima é a letra D, 10 por 10, porque é menor que dimensão 11 por 11. Portanto, alternativa letra D. Ok? É isso, até a próxima.